Como funciona a opção Pixels per Unit no Unity? Você já deve ter se deparado com ela ao importar um sprite em um projeto Unity. Ela representa o número de pixels dessa imagem, que corresponde à distância de uma unidade no mundo aqui na cena. Para exemplificar, eu tenho aqui 3 sprites de tamanhos diferentes. Um sprite de um pixel art que tem uma largura de 16 pixels com uma altura de 32 pixels, um outro pixel art um pouco maior que tem uma largura de 32 pixels por 64 pixels de altura, e uma imagem grande que tem 512 pixels de largura por 1080 pixels de altura. Elas vão ter tamanhos bem diferentes uma em relação à outra. Isso porque, por padrão, a opção Pixel per Unit vem com o valor 100, o que significa que cada 100 pixels de cada uma dessas imagens, tanto na largura quanto na altura, vai ocupar uma unidade no mundo do Unity. Podemos ver isso pelo grid da cena. Então aqui na minha cena eu tenho o grid configurado com tamanho 1, o que quer dizer que cada quadradinho aqui da cena é uma unidade no Unity. E a gente pode observar que a primeira imagem, por ela ter só 16 por 32 pixels, ocupa só um pedacinho da unidade, o equivalente a 16 pixels. Já a imagem de 32 por 64 é um pouquinho maior, mas ela ainda é menor do que uma unidade. Então essa área aqui está ocupando 32 pixels de largura e sobra 68 pixels aqui para completar uma unidade. Enquanto que a imagem maior acaba sendo um pouco maior do que 5 unidades. Dos 512, 100 pixels para cada uma dessas 5 unidades, e os 12 pixels que sobra ele acaba passando um pouquinho aqui, e a mesma coisa para a altura. Ou seja, os pixels dessa imagem vão ser distribuídos pela cena de acordo com a configuração que a gente colocar aqui em Pixels per Unit. Agora vamos supor que no nosso jogo esses personagens precisassem ser todos do mesmo tamanho. Para atingir esse resultado, a gente tem que configurar a unidade por pixel de cada um de acordo. Então, a primeira imagem, por ser uma imagem de 16 bits, a gente pode configurar ela com 16 pixels por unidade, e quando aplicar, a gente já vê que ela aumenta na cena. Na segunda imagem, como ela é um pixel art de 32 bits, a gente pode configurar 32 pixels por unidade. E a terceira, que é uma imagem maior, a gente configura com 512 pixels por unidade. Então, quando a gente aplica, podemos ver que todas passam a ter o mesmo tamanho no mundo. Isso acontece porque, configurando a primeira com 16 pixels, por ela ter 16 de largura e 32 de altura, ela ocupa uma unidade de largura e 2 unidades de altura. A segunda imagem, por ter 32 pixels de largura, como a gente configurou ela com 36 pixels por unidade, ela passa a ter 1 de largura e 2 de altura. E para a última, ela vai ter uma unidade equivalente a 512 pixels por unidade. Então, 512 de largura, e como tem 1080 de altura, ela ocupa 2 unidades de altura. E assim, nós podemos configurar os sprites do nosso jogo com um tamanho consistente, de acordo com o estilo de arte que a gente decidiu adotar.